Então, eu queria convidar Davi Zilberstein, foi ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, e o Adriano Pires, articulista aí, conhecido, fundador e diretor, presidente da CBIA, Centro Brasileiro da Infraestrutura. Bom, senhores, como a gente viu aqui, eu sei que nem todos concordam com as projeções do Tomás Kim sobre a nossa possibilidade de exportar 2 milhões de barris por dia. Eu acho que seremos certamente um país exportador de petróleo e muito em breve. Aliás, já somos, né, porque o petróleo já aparece na pauta de exportação como o primeiro ou o segundo produto, só que a gente ainda importa muito. Eu queria exatamente falar dos desafios do pré-sal. Quer dizer, é realmente a carta na manga que o Brasil tem, a doença holandesa, enfim, tudo isso em função. A Petrobras, se eu não me engano, investia 5,6 bilhões de dólares há 7, 8 anos atrás. Esse ano, se ela conseguir concretizar o programa de investimento dela, ela vai chegar a 42 bilhões de dólares. Quer dizer, tem 300 unidades de plataformas, navios de suporte em construção ou encomendadas no Brasil. Tem 5 refinarias em construção ou projetadas. Tem uma malha de dutos gigantesca. Acho que o Brasil tem o 4º maior programa de construção de dutos no país, do mundo. Enfim, o petróleo hoje, 15% do PIB, se eu não me engano, e o Promimp, outro dia, lançou um programa de qualificação de mão de obra, era para 28 mil vagas, apareceram 200 mil candidatos, quer dizer, eles vão fazer prova agora em outubro. Então, é um setor que está gerando uma ebulição. No Rio de Janeiro, se eu não me engano, vai gerar mais emprego do que a Olimpíada de 2016. É um setor que a gente não pode mais ignorar. E o pré-sal, especificamente, parece que é a menina dos olhos. Queria saber a opinião dos dois. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer mais uma vez o convite da Revista Exame, né, para estar nesse fórum, né? É a segunda vez que eu participo. E eu acho que... Então passou, né? Quer dizer, foi aprovado. Exatamente. Então, eu acho que essa questão do pré-sal, uma questão da energia no Brasil como um todo, não resta dúvida que o Brasil é um país assim, privilegiado no que se refere à oferta primária de energia, né? Mas me assusta muito esses discursos megalomaníacos, né, de que o Brasil é o maior, nós vamos resolver todos os problemas, né? Porque isso me lembra muito até regimes políticos anteriores também, quando a gente tinha a maior ponte do mundo, a maior estrada do mundo, enfim, era tudo o maior do mundo, né? Agora, em relação especificamente ao pré-sal, eu acho que o Brasil deu uma sorte, né? Quer dizer, é um recurso natural que qualquer país do mundo gostaria de ter em abundância, né? E a gente descobriu ele agora, né? O pré-sal veio, então, nos dará, quem sabe, uma posição estratégica no mercado de petróleo e gás. Agora, a preocupação que foi colocada no painel anterior aqui do Fernando é minha preocupação também. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado de não transformar o pré-sal num retrocesso em termos de matriz energética brasileira, né? Com isso, não quero dizer que eu sou partidário que azar descobrir o pré-sal, não. Pelo contrário, eu acho que foi uma grande sorte. Agora, o que preocupa, volto a dizer, é que você está tratando essa questão de uma maneira politizada em excesso. Quer dizer, ou seja, você está passando uma imagem de que você vai resolver todos os problemas brasileiros com o pré-sal, né? E eu acho que isso tem que ser muito relativizado, porque não é verdade que a gente vai resolver todos os problemas do Brasil com o pré-sal, até porque, volto a dizer, se a gente começar a achar que o pré-sal vai resolver isso tudo, aí o que vai acontecer? Nós vamos ter realmente um retrocesso na matriz energética brasileira. Então, eu acho que você tem muitos desafios pela frente, você tem desafios tecnológicos ainda a superar, a profundidade aonde o pré-sal vai ser extraído, a distância da costa que ele também vai, os campos estão localizados, são dois fatores que não existem no mundo. Em lugar nenhum do mundo está se produzindo petróleo de forma comercial
a 300 quilômetros da costa e a profundidades superiores a 4, 5, 6 mil metros. Então, acho que esses desafios ainda existem, né? E volto a dizer, o que me chama a atenção, até nesse processo da própria capitalização da Petrobras, é que a questão política está sendo colocada na frente, muito na frente. Não é que nós não devíamos politizar o processo, tudo é politizado. Agora, em excesso, é que eu acho que não é bom. Por quê? Porque você vai acabar, quer dizer, trazendo, inclusive, algumas frustrações, talvez, na frente, em relação a toda essa promessa do que é o pré-sal. Acho que hoje o pré-sal tem muito ainda ilusionismo em torno do pré-sal. Ninguém sabe, a gente está vendo agora, por exemplo, na capitalização da Petrobras, essa discussão se $8,51 o barril é o preço justo da reserva lá da seção onerosa que o governo está dando para a Petrobras, se é caro, se é barato. A gente viu que as duas consultoras deram números esquisitos, né? Porque uma diz que é 5, 6, outra diz que é 10, 12, uma diferença de 100% entre uma consultora e outra, né? Chama atenção essa diferença. Então, mas o fato é que ninguém sabe ainda. Isso é uma grande dúvida se é 8,51, por que não seria 7,95? Né? Eu acho, por exemplo, na minha opinião, você abandonar, então, essa questão de mercado, está sendo colocado completamente de lado. Quem dá preço de barril é mercado. Eu acho que se você tivesse que fazer a cessão onerosa, devia ter sido feita através de leilão, onde qualquer empresa poderia ter comprado áreas de petróleo e, com o dinheiro arrecadado, a União poderia capitalizar a Petrobras. Eu fico preocupado quando eu vejo no projeto do governo a Petrobras como operadora única. Quer dizer, eu acho que isso é ruim até para a Petrobras. Eu acho que a própria Petrobras hoje mostra, através até do processo de capitalização, que ela não tem condições até de investimento de dinheiro, de capacidade de mão de obra, de gerenciamento, de ser operadora única de todos os campos do pré-sal. Então, isso tudo, quer dizer, é que me chama a atenção e me preocupa daqui para frente. Quer dizer, eu acho que o Brasil, na área de petróleo especificamente, ele está vivendo, como foi colocado aqui no painel anterior, um momento ímpar, um momento onde você pode realmente, como você colocou, gerar uma quantidade de empregos enorme, gerar uma riqueza para o país enorme, mas está correndo um risco absurdo, que é o risco político. Quer dizer, eu vejo hoje o Brasil, na área de petróleo, caminhar muito mais na direção, estamos longe, graças a Deus, disso, mas estamos caminhando numa direção muito mais de PDVSA, e aí a preocupação colocada aqui de vender gasolina barata, eu acho que é verdade, me preocupa realmente quando a Petrobras anuncia a construção de 5 refinarias, se a gente não vai ter realmente uma gasolina barata, se sobrar. A gente sabe que, historicamente, a gasolina do Brasil nunca foi o preço dela, nunca correspondeu ao mercado, sempre foi um preço político, né? Uma hora ela está maior que o mercado nacional, outra hora ela está muito mais baixa, mas não tem nenhuma relação com o mercado. Por que haveria de ter relação com o mercado agora, se o Brasil vai se tornar um grande produtor de petróleo? Então, isso que me preocupa, Vidura. Eu acho que o risco político que o Brasil está vivendo na área do petróleo é um risco muito grande, tá certo? Porque a própria empresa Petrobras, a gente vê uma gestão cada vez mais política da empresa, um abandono, volto a dizer, de regras de mercado, quer dizer, é o governo interferindo. O processo de capitalização da Petrobras foi marcado por uma intervenção absurda do governo, uma politização absurda e um maltrato em torno do acionismo minoritário que acho que poucas vezes a gente viu. Enfim, eu acho que, para passar a palavra aqui para o Davi, a gente está num bom momento, mas não é, vamos ter cuidado com esse ufanismo, e eu acho que a gente tinha que tentar tirar esse pressão um pouco de cima do palanque político. Bem, bom dia. Assim como o Adriano Vidor, acho que também foi aprovado, que eu vinha no passado também, quero agradecer o exame, através da Cláudia e do Caldini. Muitas vezes a gente tem vantagem de falar depois dos outros, porque levantam bola e tal. Agora, o problema aqui é que eu tenho um alinhamento muito grande, em boa parte com o que o Fernando falou, e também em boa parte com o que o Adriano falou, e também fazendo uma ressalva inicial. Obviamente, eu não posso ter restrições à questão petrolífera, em primeiro lugar, porque foi promovido na época, como diretor da ANP, o leilão que deu origem à descoberta de Tupi, inclusive todos os contratos de concessão estão assinados por mim. Então, eu não estou renegando nenhum filho, mas, de qualquer maneira, eu acho que
isso não significa que nós temos que, de alguma maneira, ir numa política, digamos, de laissez-faire em relação ao que está acontecendo agora. Fazendo um preâmbulo inicial, na época que eu estava na ANP, eu participei de um debate com o então governador do Rio de Janeiro, Garotinho, que começou sua exposição dizendo: se o Rio de Janeiro fosse independente, nós seríamos um Kuwait. E eu, com todo cuidado, né, falando com o governador, disse: o governador, com todo também respeito ao Kuwait, por que a gente quer ser o Kuwait? O que produz o Kuwait em termos de produção científica, produção industrial, produção cultural, liberdades democráticas? Qual é a vantagem de ser o Kuwait, além de ter petróleo? Quer dizer, nós estaremos na OPEP. Qual é a vantagem de ser da OPEP? Então, o que a gente tem que tomar cuidado exatamente, isso já foi o copo, a metade do copo que o Fernando falou e que o Adriano ressaltou, é que o Brasil ele tem uma história interessante, que o Brasil, ao contrário das grandes economias, as grandes economias tiveram uma trajetória natural de passar da madeira para o carvão mineral, do carvão mineral para o petróleo, e agora nós tendemos ao gás natural. O Brasil saltou, hoje é um país industrializado, mas é um país que saltou diretamente da madeira para o petróleo, sem passar pelo carvão mineral, e que é interessante que até início dos anos 70, o energético mais utilizado no Brasil era a biomassa. Biomassa através da madeira. Então, o Brasil já foi um país que teve predominantemente a biomassa como principal energético, sendo que também, quando o petróleo começou a ser explorado comercialmente, a marca 1853, o famoso Coronel Drake, nos Estados Unidos, o Brasil começou a explorar petróleo de verdade 120 anos depois, quando na descoberta da Bacia de Campos. Até então a gente tinha petróleo no recôncavo baiano, em alguns lugares, mas não era muito pouco expressivo. Então, a partir da Bacia de Campos, o Brasil se transformou num país efetivamente petrolífero, com um monopólio estatal da Petrobras. Aliás, curiosamente, esse monopólio que foi estabelecido na época da criação da Petrobras, em 53, quando o governo de Getúlio Vargas encaminhou a proposta de criação da Petrobras, ele encaminhou sem monopólio. Ele criou, com razão, a ideia de criar uma empresa estatal de petróleo, porque não havia interesse de outras empresas em procurar petróleo no Brasil. Então, de criar uma empresa estatal de petróleo sem monopólio. O monopólio foi uma emenda parlamentar de um deputado de direita que queria ficar aliado aos militares e implantou o monopólio da Petrobras. Quer dizer, coisas do Brasil que a gente tem um presidente dito de esquerda que encaminha um projeto sem monopólio e um deputado de direita que incorpora o monopólio. Mas isso a gente continua vendo hoje. E esse monopólio foi constitucionalizado em 88. Me lembro, na época, todo mundo cantou hino nacional. E 7 anos depois, com muita facilidade, o próprio Congresso Nacional flexibilizou esse monopólio, ou seja, deixou de ser o monopólio da União, ou melhor, continuou sendo o monopólio da União, mas a Petrobras deixou de ser operadora exclusiva desse monopólio. Ou seja, além da Petrobras, outras empresas nacionais ou estrangeiras, privadas ou estatais, atendendo a requisitos da ANP, que foi criada também logo depois, poderiam explorar petróleo. Então, dentro desse quadro, é que a dinâmica que nós temos hoje no setor de petróleo, apesar de muita gente achar que não, ele começou a partir da quebra do monopólio. Nós tínhamos, claro, a Petrobras como uma empresa importante, a principal empresa do Brasil até então, mas a dinâmica, não só do setor de petróleo, mas da indústria naval, de toda a indústria parapetroleira, ela se estabeleceu a partir da abertura, quando 70 empresas hoje, mais de 70 empresas estão estabelecidas, 70 empresas de exploração e produção de petróleo, não são 70 empresas nos cadastros da Unip ou do Pramimp, então são mais de 4.000 empresas registradas. Nós temos 73 empresas de exploração e produção de petróleo. Então, essa dinâmica que hoje o Vidor, acrescentando um dado ao que o Vidor falou, que faz com que o petróleo já seja atingido alguma coisa em torno de 12% do PIB brasileiro, o setor petrolífero como um todo, faz com que essa avaliação sobre o que é o pré-sal hoje nos leve a algumas considerações. O Adriano levantou de uma maneira rápida a questão dos desafios, que são 3 essencialmente. Ele colocou que é o tecnológico, porque é o pré-sal. O ministro falou de um pré-sal, do pré-sal do Espírito Santo, que não é um pré-sal.
como tem pré-sal no Golfo do México, mas o pré-sal, como é o pré-sal que nós estamos falando agora, é totalmente diferente. É um pré-sal com quase 3.000 metros de lâmina d'água, mais 2 quilômetros de uma camada de sal, mais 2 quilômetros de bacias sedimentares. Quer dizer, é um pré-sal absolutamente inédito, o que faz com que a tecnologia a ser desenvolvida seja inédita. Ela está em processo, não está ainda adquirida, o que nos faz ainda que nós temos dúvidas quanto ao custo de extração desse petróleo e quando exatamente. Outro desafio, o Adriano citou aqui, nós temos petróleo a 7.000 metros de profundidade, a 300 quilômetros da costa. Não temos nenhum precedente nesse sentido. Eu acredito que esses dois primeiros desafios serão ultrapassados pela Petrobras, porque, inclusive, eu acredito que na descoberta do pré-sal, do setor de petróleo em geral, o principal ativo não é o petróleo, nem as suas refinarias, são as pessoas que conseguiram chegar a esse resultado. Eu acho que esse que é o principal ativo da Petrobras, não é ferro, não é duto, não é navio, o principal ativo são as pessoas que são capazes, efetivamente, de desenvolver esse processo. Agora, o terceiro desafio, que é muito difícil de saber como ele vai ser superado, que é o desafio financeiro. Está havendo a capitalização agora, mas esses 224 bilhões de dólares que a Petrobras estabelece nos próximos 5 anos como plano de investimento, é o maior plano de investimento entre todas as companhias petrolíferas do mundo nos próximos 5 anos. O que, evidente, é muito relevante, mas também é muito preocupante. Sendo que essa capitalização que prevê dar suporte a esses próximos 5 anos, ela está associada a um período de maior custo de desenvolvimento, que vai acontecer exatamente depois desses 5 anos, onde o estágio de desenvolvimento da produção é mais caro do que o estágio que nós estamos vivendo hoje. O que significa dizer que nós teremos, possivelmente, uma nova capitalização antes até dos próximos 5 anos, sendo que, com essa capitalização, há uma hipótese de que a participação do governo aumente, que chegue a alguma coisa em torno de 50 e poucos por cento, isso é uma especulação, evidentemente, sendo que daqui a 5 anos nós teremos já uma capitalização de uma empresa não só no capital votante, mas no capital total, majoritariamente estatal, o que seguramente também vai dificultar a captação de investimentos. Um outro dado que eu acho relevante nesse processo é que no modelo de partilha, como citou o Adriano também, é uma armadilha para a Petrobras o fato dela ter 30% como operadora única de todos os campos. O que pode parecer um privilégio, e eu chamo de uma armadilha, é porque, a partir do momento que o governo decide colocar uma área, a Petrobras, querendo ou não querendo, vai ter que deslocar seu pessoal, seus equipamentos e ter recursos para fazer isso, com no mínimo 30%. Isto, para uma empresa que tende a procurar a sua máxima eficiência, eu acho desastroso. Isso é uma outra questão. No sistema de partilha, no sistema que nós temos hoje de concessão, de uma maneira muito resumida, o Estado arrecada 4 principais tributos das chamadas participações governamentais. O bônus de assinatura, que é o que se paga na hora da licitação, o aluguel de área, os royalties que representam 10% da produção bruta, ou seja, a produção de petróleo vezes o preço do barril estimado, se paga 10% disso, e a participação especial, que foi criada na época da abertura, e que é uma porcentagem paga em cima do resultado líquido de um campo a cada 3 meses. E, para que você tenha uma ideia, a participação especial hoje ela é mais importante do que os royalties. E ela não existia até 98. Pelo modelo novo, o governo abre mão dessa arrecadação, com exceção dos royalties, e passa a ser remunerado em petróleo. Então, nós estamos trocando um sistema que está funcionando há 12 anos, sem nenhum questionamento, sem nenhuma sequer indício de qualquer irregularidade, onde o Estado moderno, e por que ele funciona? Porque o Estado moderno tem uma máquina de arrecadação, os Estados modernos têm uma máquina de arrecadação, sabem cobrar essencialmente, o que o governo brasileiro hoje faz é cobrar. Ele cobra em cima das empresas, esses impostos chegam hoje a cerca de 60% a 65%. Então, da produção hoje brasileira de petróleo, 2/3 viram riqueza através de dinheiro que são canalizados diretamente para o Tesouro, Estados, municípios e União. Esse é o modelo que nós temos e que funciona e que é transparente.
E nós estamos caminhando para um modelo onde o governo acha que o bonito é ter petróleo. É uma coisa como a Bolívia, né? É bonito se sujar de petróleo, como se alguém comesse ou bebesse petróleo. Nós vamos criar uma estrutura, não chama Petrosal, é Pré-Sal S.A., que vai ser uma empresa, primeiro que esvazia a ANP, mas isso é secundário, porque a ANP já está esvaziada, independente de qualquer coisa, mas esvazia a ANP em relação ao pré-sal. E vira uma empresa de compra e venda de petróleo. Então, nós estamos trocando um sistema de arrecadação tributária por um sistema de trading de petróleo, onde uma empresa estatal, com funcionários e dirigentes nomeados, sabemos nós por quem, vai comprar e vai vender petróleo. E não tem, e o que é interessante, nessa mudança de modelo, não existe uma conta. Vitor, uma vez eu fui almoçar lá no Globo, não sei se você estava, foi lá com o conselho editorial, e eu critiquei, eu disse, olha, eu como assinante do Globo, como usuário, tenho uma crítica. Ninguém perguntou ao governo em nenhum momento se vai arrecadar mais vendendo petróleo ou pelo percentual. Não existe essa conta. Não existe essa conta. Demagogicamente, se criou um fundo social, blá, blá, que vai começar a arrecadar alguma coisa daqui a 8 anos. Ninguém sabe quanto. E já está todo mundo passando cheque pré-datado, promissória, para a saúde, para a MST, para... Quando, na realidade, você pode fazer isso hoje, porque basta você botar na lei de diretrizes orçamentárias que o dinheiro arrecadado do petróleo hoje, que não é pouca coisa, são 50, 60 bilhões de reais por ano, pode ser, hoje você pode direcionar para onde você quiser. Então, e mais... O que dentro de uma estratégia de país, de futuro de país, é transformar, hoje o petróleo, um pouco foi o que o Fernando falou aqui, transformar o petróleo, que é sujo e finito, em que ele seja o alavancador de uma forma nova de produzir e consumir energia no Brasil, que seja limpa e infinita, que é no caso da energia renovável. E nós não estamos fazendo isso. No fundo, a gente deveria, na minha opinião, este petróleo do pré-sal, ele teria que ser exatamente a alavanca. Esta é a vantagem comparativa, porque ter petróleo, eu falei do Kuwait, a gente pode falar do Kuwait, da Arábia Saudita. O Irã e a Arábia Saudita detêm 53% das reservas remanescentes de petróleo do mundo. E também volto a dizer com todo respeito que países são esses em termos, por exemplo, de democracia. São regimes autocráticos. Então, quem é que usa a concessão? Isso é um dado extremamente relevante, isso é um dado até de um slide na apresentação do governo sobre pressão. Quem é que usa o sistema de concessão? O Brasil, até então, o Reino Unido, a Noruega, o Canadá, Estados Unidos, são meus principais. Quem é que usa a partilha? A Venezuela, o Irã, o Iraque, a Arábia Saudita, a Argélia, a Líbia. Nós estamos mudando de clube. Nós estamos saindo de um clube de economias modernas para um clube de economias e regimes autocráticos. Não é, a correlação é perfeita e não é uma coincidência. Então, e volto a insistir, é preocupante, e eu acho que esse é o retrocesso principal, a gente imaginar que nós vamos ter, a gente vê o que está acontecendo no Correio, um contrato de uma companhia de aviação, não sei o quê. E não estou falando desse governo necessariamente, não estou fazendo uma crítica pontual, estou falando de futuro, porque isso vai acontecer daqui a alguns anos. A gente imaginar uma empresa estatal, uma trading de petróleo, é um IBC mais o Instituto do Açúcar e do Álcool, multiplicado por muitas vezes. Não é verdade que a abundância de petróleo traz prosperidade. Não é verdade. A abundância de petróleo, ela não traz, pelo contrário, os países onde há diversidade em relação à energia, se a gente pegar os países da Europa Ocidental, mesmo os Estados Unidos, outros países, são os países que mais se desenvolvem, eles usam o petróleo como bem intermediário para produzir riqueza, e não como bem final, como produto de exportação. Eles vão comprar o nosso petróleo para mover suas termoelétricas, produzir aviões, produzir equipamentos, etc., nós vamos comprar o nosso petróleo de volta com baita valor agregado em cima, isso que vai acontecer, se nós não levarmos isso em consideração. Então, o que nós temos nesse processo, e mais ainda, tem um dado interessante, eu li uma entrevista que saiu na Folha de ontem, de um economista de Yale. Eu, quando fiz minha tese de doutorado, eu comparei Brasil, Argentina e México. E em 1979, o México, que isso no auge do segundo choque do petróleo, o México bota no seu programa de desenvolvimento que diz assim que
O petróleo é a alavanca, como base do programa de desenvolvimento, o petróleo é a alavanca do desenvolvimento. 3 anos depois, o México entrou em moratória. Quer dizer, então, petróleo é bom, como disse o Adriano. Ninguém não, aqui... Nada de dar cheque pré-datado para 2015, Não, exatamente. O petróleo é bom, é ótimo a gente ter... Agora, o que fazer com esse petróleo? Porque, só para concluir, tem um dado interessante, que o Fernando levantou aqui de alguma maneira. Essa hidrólise enzimática está num limite muito próximo de atingir sua comercialidade. Hidrólise enzimática, como ele falou, é quebra da celulose e gerando glicose e álcool. Se isso se transformar, se isso acontecer de verdade, qualquer celulose vai poder virar etanol, que vai fazer com que no mundo inteiro você possa, não só com o nosso etanol, mas com o etanol produzido a partir de novas tecnologias, que nós não estamos desenvolvendo, ou muito pouco aqui no Brasil, nós vamos poder substituir combustíveis fósseis por álcool, por etanol. Então, você já separa do mercado um pouco do combustível fóssil. A energia solar hoje, a China hoje é o maior fabricante mundial de painéis solares, e o chinês não faz conta, né? O chinês manda ver, e o negócio deles é a escala. Com a escala está caindo muito o preço do painel solar. Se a gente tiver um salto, um breakthrough tecnológico na questão da geração de energia com fotovoltaico, boa parte dessa geração de energia vai ser feita com fotovoltaico, porque um dado interessante, o Obama, quando foi indicado candidato a presidente, não quando ele virou presidente, quando ele foi indicado candidato, e na aceitação da sua candidatura, ele fez um discurso onde ele dizia o seguinte: em 10 anos nós vamos tirar os Estados Unidos da dependência geopolítica do petróleo, vírgula, do Oriente Médio. Tem um dado geopolítico interessante. Então, nós temos aí no futuro, e isso, concluindo o seguinte, levando em consideração as questões climáticas, e como eu estou levantando questões com as soluções, ainda não sei muito bem quais são, levando em consideração que a gente teve esse ano, foi um dos maiores enchentes na história que se tem registro na humanidade. E se esses fenômenos climáticos adversos forem atribuídos ao petróleo, ao aquecimento global, sendo que no aquecimento global o petróleo é o principal vilão, e mesmo que se tenha dúvida, a gente não pode apostar para esperar para ver, o petróleo corre o risco daqui a uma geração ou duas ser vista como cigarro. Principalmente a partir do momento que outros países estão desenvolvendo alternativas ao petróleo, que no prazo de 10 anos vão estar muito mais avançados do que estão hoje. Então, nós temos que tomar cuidado para ver se nós não vamos bicar, literalmente, com um produto que ninguém vai querer, ou todo mundo vai querer no limite do que ele puder querer, que ele puder absorver. Embora, Davi, o petróleo também seja usado na indústria farmacêutica. Não, eu sei, Vidor, mas hoje não falta petróleo. Então, quer dizer que o excedente não vai significar que você vai conseguir usar na indústria petroquímica. Então, são essas as questões. Eu acho que esse é um problema que nós temos, pode ser um bom problema ou um mau problema, mas é um problema real que nós temos, e eu não diria que eu concordo que o Brasil, voltando ao painel anterior, é uma potência energética, mas não muito pelas vamos dizer assim, pelas causas aqui. Mas temos aqui um monte de perguntas para vocês, o tempo está passando, tem que correr. O Marcos Jean, que está aqui, vai ser painelista do próximo debate, presidente da Única, faz uma pergunta para ambos, dizendo qual é o real impacto do acidente no Golfo do México na regulação e custo de extração de petróleo no pré-sal brasileiro. Olha, eu acho que ninguém sabe ainda, Marcos, qual é o real impacto, né? Mas que vai ter e está tendo um impacto com certeza, né? Então, esse é outro risco do pré-sal, né? Inclusive, a própria Petrobras, no prospecto da capitalização, ela chama atenção para isso, que o vazamento do petróleo no Golfo, quer dizer, ele ainda não mostrou o que ele vai ocasionar, né, em termos de custo e na transformação da regulação do setor nos próximos anos, né? A gente está falando aí de dificuldade de licenciamento ambiental, até proibição de explorar em determinadas áreas, uma coisa mais forte, mas, de qualquer maneira, isso aí é outro risco que tem no pré-sal. Eu só quero retomar um pouquinho aqui uma história que eu acho que é importante. Eu acho que o pré-sal é um bom problema para o Brasil, eu tenho certeza disso, que é um bom problema. Agora, e é um bom problema porque nos próximos anos, quando foi colocado aqui que o Brasil vai chegar a 5 milhões de barris por dia daqui a 10 anos, né? Vamos todos torcer para que isso aconteça, evidentemente, a importância disso é que a gente vai continuar tendo uma autossuficiência em petróleo,
Quer dizer, isso, eu acho que muito mais do que a gente está preocupado se vai ser exportador, é a gente ter sempre uma autossuficiência em energia. Quer dizer, país, para ser potência mundial, precisa ter autossuficiência em energia e precisa ter autossuficiência alimentar, né? Então, eu acho que isso é o grande, assim, o grande benefício do pré-sal, né? E esse benefício ele vai junto com o quê? Da gente manter essa matriz diversificada. Então, não me parece, como o Davi colocou aqui, não tem vantagem zero a gente ser da OPEP, vantagem zero a gente ser parecido com esses países, né? Porque país, normalmente, que tem recurso natural em abundância, ele olha para esse recurso como um dinheiro que ele ganha no cassino, né? Quando você ganha dinheiro em cassino, você não toma cuidado como é que você gasta, né? Então, é isso que o Brasil não pode entrar nessa história, né? Então, a gente tem que entender que esse pré-sal é muito importante por tudo que ele possa gerar. Eu acho que a gente está colocando aqui, de certa forma, é o seguinte, olha, o problema do pré-sal é como ele está sendo desenvolvido, é a forma como está sendo colocado para a sociedade e a forma como é que o governo também está chamando a atenção do que ele vai transformar o país com isso. Agora, com certeza, o pré-sal é um ótimo problema para o Brasil. Eu acho que é a forma, mas também a expectativa. Eu acho que tem que baixar um pouco a bola e pensar um pouco no que significa. Em relação à pergunta do Marcos, afeta, por exemplo, diretamente. Hoje, em termos de base points, o seguro pago pela Petrobras é maior do que a Pemex. Então, você já começa a ter alguns custos. Seguramente a Petrobras vai ter que ter, as exigências em tese dos organismos ambientais vão ter que ser mais agudas, o que encarece esse processo. Não dá para dizer que nós estamos absolutamente invulneráveis a acidentes. Me pergunta, acidente não existe essa coisa, ninguém faz avião para avião cair, avião cai. Então, não existe a possibilidade de acidente zero. O que falta hoje, e que até agora a Petrobras, ou mesmo os órgãos ambientais, mais do que a Petrobras, nós temos 3 órgãos reguladores, essencialmente, na área de petróleo. A ANP, o IBAMA e a Marinha. E ninguém veio até agora a público para dizer, se tiver um acidente, o que acontece. É uma coisa espantosa, na minha opinião, a falta eu diria até de respeito em relação à sociedade, de não dizer o que acontece se um acidente. Tudo pode acontecer. A sociedade assume o risco de extrair esse pré-sal, sabendo que pode ter um acidente. Agora, o que eu vou fazer para mitigar, para reduzir ou para prevenir? Não existe nenhuma informação em relação a isso. Davi e Adriano. Paulo Serra, da Energy Exchange, ele diz o seguinte, que um dos maiores, para não dizer talvez o maior desafio da exploração e produção do pré-sal é a qualificação de profissionais. O que vocês acham que a gente deve fazer para ter o volume adequado de profissionais no tempo do calendário do pré-sal? Olha, existem, as escolas técnicas podem formar muita gente, existem até cursos específicos para técnicos de nível médio. As escolas criaram, a maioria delas criaram cursos de engenharia de petróleo. Então, é uma corrida contra o tempo. O Brasil, nesse ponto, é um país muito bem aquinhoado em termos de qualidade, mas, como eu concordo com ele, em termos de quantidade, isso é uma coisa que nós vamos ter problemas, eu suponho. Vamos importar mão de obra? Já está importando de alguma maneira, né? Já importa bastante. E agora tem que tomar cuidado também o que significa. Mas, de qualquer modo, o Brasil tem uma tradição, e através da Petrobras, de desenvolver qualidade, excelência em termos de tecnologia, excelência em termos pessoal. Se isso vai ser suficiente ou não, acho que o futuro vai dizer, porque, inclusive, esses prazos de extração do pré-sal, eles são estimados. A Petrobras está fazendo um teste de longa duração que está durando mais do que o previsto, o que é normal acontecer, porque o sal, na camada de sal, a espessura da camada de sal, o sal é uma coisa meio viva. Você não pode ter vazamentos, porque como é o sal, você passar água ou qualquer coisa, muito corrosivo, o sal derrete. Então, isso tudo exige gente pensando nesse ponto, sim. Agora, na operação, pelo volume de operações que a gente vai ter, a Petrobras, inclusive, vai ter que ter gente para atender o que a lei manda fazer, que ela é a única operadora de todas as áreas futuras do pré-sal. É um problema, mas como resolver, eu acho que é isso.
Aliás, até educação fundamental, que você vai ter que, se a gente está imaginando coisas para daqui a 10, 20 anos, você já teria que estar formando uma molecada agora, né? Olha, eu acho que, outra vez, é outro bom problema, né? Mas o modelo que me preocupa também é que, se você tivesse um modelo mais aberto, onde você não tivesse Petrobras como única operadora, você podia até gerar uma quantidade de empregos maiores, em vez de concentrar tudo em torno de Petrobras, né? Então, a própria política de conteúdo nacional, quer dizer, que é uma política interessante, mas eu acho que do jeito que ela também está sendo colocada, toma-se um risco de se criar uma reserva de mercado, parecida como foi na época da informática, que trouxe tantos prejuízos para o Brasil. Então, tudo isso, quer dizer, esse intervencionismo excessivo do mercado, do governo, né, ao qualificar o petróleo como estratégico, aí, essa palavra estratégica, ela cabe tudo dentro dela, também pode acabar também não ajudando tanto a desenvolver uma multiplicidade de empregos, numa multiplicidade de companhias, porque esse modelo que o governo está aprovando no Congresso é um modelo onde você, a princípio, se afasta do Brasil as grandes operadoras de petróleo, quando estou falando de uma Shell, de uma ExxonMobil, de uma Chevron, porque são empresas que tradicionalmente são operadoras de campos de petróleo, atrai para o Brasil empresas chinesas, empresa indiana, tal das National Oil Companies, que tem uma estratégia completamente diferente, inclusive no que se refere à geração de emprego. Então, nessa questão também, esse modelo de concentração, esse modelo onde tem Petrosal, a Pré-Sal SA, essa Pré-Sal SA ela tem uma prerrogativa que é muito importante ser citada aqui, porque ela muda também completamente a regulação do setor. No que se refere à Pré-Sal SA, ela tem direito de veto, quer dizer, ou seja, vamos supor que amanhã, como o diretor-geral da ANP anda falando, ano que vem se licite Libra, né? A Petrobras vai ter 30% de Libra e vai ser operadora. Como a Petrobras não tem hoje recursos suficientes, né, nem para tocar o que já está licitado, tranquilamente a Pré-Sal SA pode falar, olha, ganhou, mas não pode investir ainda, você vai investir quando eu achar que deve investir. Então, você ganhou um leilão e não vai poder colocar dinheiro à empresa que ganhou esse leilão fora a Petrobras. Então, isso tudo, quer dizer, mexe também com essa questão de mercado de trabalho, quer dizer, mexe com tanto a questão do mercado de trabalho direto, quer dizer, aquele menino que está na universidade, que vai fazer engenharia do petróleo, que só vai ter um lugar para trabalhar, que é a Petrobras, e mexe também na questão dos fornecedores de bens e serviços, porque é um modelo onde a Petrobras vai ser monopolista e monopsônica, quer dizer, a indústria de fornecedor de bens e serviços só vai ter um comprador no Brasil, que se chama Petrobras. Então, acho que isso não é nada bom. Quer dizer, nada bom por quê? Porque, volto a dizer, você deixa na mão de poucas pessoas, quer dizer, decisões num setor realmente fundamental para o crescimento da economia, e você pode criar retrocessos, quer dizer, enormes, como já criou de outras ocasiões no Brasil. Davi, Edson Rosa, da EGR Business, chamou a atenção que o ministro Zimmermann informou que o governo vai enviar ao Congresso um projeto de lei para a criação da Agência Reguladora de Mineração. Curiosamente, o atual governo vem esvaziando as agências com corte de 80% dos seus recursos. Qual a sua opinião? Olha, a minha opinião ontem, salvo engano, acho que foi no Globo. Então, a matéria grande, que tem uma chamada de capa, não sei se foi no Globo ou na Folha, quando eu venho a São Paulo, não. Ou no Globo ou na Folha, que eu venho a São Paulo ontem, eu me confundi com um dos dois. Mas que o esvaziamento das agências é uma coisa óbvia. Eu vou dar um exemplo, eu me prometi não falar da ANP, por exemplo, pelo menos por uns 20 anos. Mas é muito estranho, por exemplo, na 9ª rodada de licitações, vocês devem lembrar que o governo retirou 41 áreas do pré-sal, há 15 dias da licitação, o que foi uma das coisas mais absurdas que a gente já viu. Bom, isso é um parêntese porque, naquele momento, o petróleo estava a $140 o barril, teria havido uma arrecadação monumental naquele momento, nós teríamos hoje uma dinâmica de exploração 3 anos depois, mas, assim, muito além do que nós não temos ainda. Quer dizer, foi um erro estratégico. Agora, esse erro estratégico foi cometido numa reunião do Conselho Nacional de Política Energética com a ANP dentro da Petrobras. Isso já ilustra bastante. Um órgão regulador que faz reunião dentro da regulada,
e toma uma decisão a favor da regulada, que era a Petrobras que queria tirar as áreas, eu acho que não precisa dizer mais nada. Rodolfo Cabral, aliás, ele faz um elogio, viu, Caldini, ao fórum, né? Sinal que até aqui fomos bem, né? E ele aproveita para te perguntar o seguinte: fica claro que as motivações ideológicas ofuscam as tomadas de decisões. Como trazer isso a público e evitar novas confusões para ambos? Olha, eu acho que a gente tem aí tentado colocar, inclusive, nas oportunidades que nós temos aí de escrever na imprensa, em seminários, quer dizer, essa ideia de que da politização, né? Quer dizer, mas o Brasil, quer dizer, hoje tem um predomínio aí político forte, todo mundo um discurso, eu volto a dizer, a gente viu hoje aqui pela manhã, tanto no discurso do ministro Zimmermann, como aqui do presidente da EP, quer dizer, que é um ufanismo muito grande, né? Quer dizer, você fala que o pré-sal está sendo muito politizado, você logo é acusado de ser contra o pré-sal, né? Então, eu acho que cabe, volto a dizer, a preocupação, ela existe e a gente tem que ficar alertando. Acho que alertar, quer dizer, é uma maneira da gente estar ajudando no processo, né? E, infelizmente, eu volto a dizer, eu acho que, na minha opinião, risco tecnológico não existe, é muito baixo, porque a Petrobras tem capacidade de superar esse risco. Quer dizer, a Petrobras, o que chama atenção nesses últimos meses, né, Vidor, é que você vê, a Petrobras é uma das maiores petroleiras do mundo, ela tem uma equipe técnica de alta qualidade, quer dizer, comparada a qualquer grande petroleira do mundo. Com certeza foi a petroleira que mais incorporou reservas ao seu portfólio nos últimos 3 anos, e a ação da empresa só faz cair. Quer dizer, então tem um troço estranho aí, né? Quer dizer, então o que é o troço, o que é o bicho estranho? É porque o mercado precifica a politização. Só uma coisa, completando isso aí, eu citei isso na mudança do modelo, é que se vende a imagem que agora o petróleo é nosso, que não era nosso, porque o petróleo extraído, ele era das empresas que pagavam por esse petróleo, elas pagavam por esse petróleo. Então agora é bonito, ter o petróleo, nós vamos estocar petróleo, tem que ter bases de estocagem, etc. Então, a ideologia, eu não sou contra a ideologia, não. Agora, a ideologia, você discute também o que está acontecendo. Aí o Vladimir da Goiás Agroenergia até aproveita para vocês falarem do gigantismo da Petrobras, se isso não é extremamente preocupante, inclusive com a possibilidade de interferência política na administração da empresa. O problema não é o gigantismo, né? Eu acho que você tem empresas grandes no Brasil que detêm tecnologia, como o caso da Petrobras. Quer dizer, isso é bom para o país, não é ruim. O problema todo, volto a dizer, é como é que essa empresa está passando a ser gerenciada, entendeu? Quer dizer, ou seja, a empresa hoje ela é usada muito mais para atender projetos políticos do governo do que para atender o acionista que colocou o seu dinheiro lá e espera os dividendos, né? Então, eu acho que essa que é a questão. Eu acho que a gente está vivendo no Brasil, no setor de petróleo e gás, quer dizer, uma situação muito interessante, né, e ambígua também. Por um lado, o país, né, descobriu essas reservas do pré-sal, descobriu, como o Davi colocou, através das licitações feitas no passado, né, em 2001, 2002, etc., todos os campos do pré-sal que foram licitados e que estão aí hoje anunciados, a Petrobras tem parceiro, a Petrobras não é dona de nenhum campo do pré-sal sozinha, até porque a Petrobras devolveu esses campos do pré-sal na rodada 0 do início da abertura do mercado, então tem parceiro em todos eles, ou é a BG, ou é a Petrogal, ou é a Repsol, ou é a Shell, enfim. Então, isso tudo que é positivo, porque você gera novas tecnologias, você gera abertura até na empresa. E o que a gente está vendo, a ambiguidade, o que é? Estamos, então, diante de uma situação maravilhosa, uma situação ímpar para o país, e, ao mesmo tempo, a gente, do ponto de vista institucional, está passando por um retrocesso enorme, voltando lá aos anos 50, não sei, 50, o petróleo é nosso, mas o petróleo é nosso daquela maneira mais absurda possível, está entendendo? Então, a gente, essa ambiguidade que me preocupa, como é que isso vai ser tratado daqui para frente? E aí, volto a repetir, acho que tem que se preocupar, sim, de vender gasolina barata no Brasil nos próximos anos, porque esse risco, ele existe e vai existir cada vez mais na medida que a Petrobras
seja, como está sendo atualmente, utilizada muito mais para beneficiar o seu acionista majoritário, que é o governo, do que para beneficiar o seu acionista minoritário. A gente está vendo, em todo esse processo de capitalização, que existem ali dois objetivos claros. O primeiro, evidentemente, é capitalizar a Petrobras, o que é normal, o processo de capitalização faz parte de qualquer empresa, mas existe um segundo objetivo, que é aumentar a participação da União na Petrobras. E esse segundo objetivo, claramente, a discussão do valor do barril passou por isso, porque um barril baixo atendia a capitalização e um barril alto não atendia, mas atendia a União ficar com uma parte maior da empresa. E como é que resolveu isso? Através de medida provisória, através de decreto presidencial, quer dizer, ou seja, intervenção direta no mercado para atender os objetivos políticos do governo. Isso preocupa, porque pode ser que daqui para frente, então, a Petrobras passe a ser gerenciado, o setor passa a viver uma época onde mercado não vai existir, são medidas provisórias, decretos presidenciais, para que o objetivo do governo seja atingido. Eu não entendo, se falou muito de manhã de racionalidade. A maior irracionalidade que está vivendo nessa questão do pré-sal é o governo querer aumentar a participação dele na Petrobras. O governo é importante, o governo já tem o controle da empresa. Ele tem o controle da empresa, não vai perder esse controle da empresa. Eu acho que a Petrobras, como eu falei anteriormente, é uma empresa tão interessante, é uma empresa que tem tanto atrativo econômico, que a capitalização podia tranquilamente ser feita basicamente por investidor privado. E o governo usar esse dinheiro que ele está colocando na Petrobras, para quê? Para outros setores, educação, saúde, né? Assusta, Vidor, você vê uma capitalização onde a União pega 5 bilhões de barris de petróleo que pertencem a todos os brasileiros e entrega para a Petrobras sem licitar. Até porque nem todo brasileiro é acionista da Petrobras. Entrega sem licitar. Faz uma discussão de barril de petróleo, dá para dar os 8,51, completamente sem transparência nenhuma. Né? Quando a gente vê o absurdo, como a gente já falou aqui, um fala que é 6, outro fala que é 12. Dois certificadores. É uma média ponderação, uma coisa, é uma ponderação de diversos campos. Esse 8,1, então, mas é 8,51, sendo que um dos campos sequer foi perfurado, não existe nem prospecto. E tem quantificado o preço do barril. Se você olhar na tabelinha, é uma coisa fantástica, é esotérica, está na moda, né? Então deve ter vindo psicografado o número de barril aí. Bom, gente, não se identificou. Ele lá. Alguém da plateia lamentou não ter alguém do Congresso para a gente futucá-lo aqui um pouco, mas eu acredito que a organização do fórum teve muita dificuldade pelo período de eleição, quer dizer, a quem escolher para a gente botar aqui uma pessoa não candidata, né? Quer dizer, é muito complicado nesse momento, pelo menos até 3 de outubro, a gente botar alguém do Congresso numa discussão que isso não tenha algum tipo de vinculação com a eleição. E ele também disse o seguinte: você devia estar no Congresso, Davi, ele já está dando voto seu para você se candidatar, que diz que a gente precisa de gente lá sim. Bom, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo de 15, 20 minutos para tomar café, fofocar um pouco lá fora também. Eu queria agradecer muito a Davi Zilberstein, Adriano Pires, deram aula para a gente aqui de pré-sal e chamaram a atenção para os problemas. Já voltamos já.